Pelo que me disseram, a adaptação nem se compara à novela. Espero que seja verdade. Capítulo 1. Teste. O assunto número 24. O sujeito durou 2 minutos e 45 segundos após a administração da Valkyria. Hora da morte, 4h22. Eu deveria ser o único em casa. Quem está falando? Anxial abriu os olhos, apenas para ser cegado pela luz. A familiar escotilha de sua cápsula de RV não estava, mas ali, ele estava de frente para um teto branco. As paredes que o rodeavam também eram brancas e pareciam de metal frio e duro. Eles se sentiram como algo saído da ficção científica. A sala lembrava uma unidade de tratamento intensivo, e Anxial estava no topo de uma mesa de metal frio, com o peito nu e ligado a todo tipo de máquina. Suas costas estavam congelando. Anxial notou que havia um grupo de pessoas em casacos brancos em volta dele, e eles estavam olhando para ele como se tivessem acabado de ver um fantasma. Eu pensei que apenas aceitei um pedido de nivelamento. Onde estou? De repente, Anxial sentiu como se uma grande quantidade de dados estivesse sendo transmitida em sua mente, fazendo sua cabeça latejar dolorosamente. A última coisa que conseguia lembrar era aceitar uma tarefa de nivelamento. Ele estava no meio da criação de um novo personagem em Galaxy quando ele aparentemente começou a cheirar ovos queimados. Rapidamente, deixe a senhora Ila saber. O assunto do teste voltou à vida. Chame os guardas. Quando os pesquisadores começaram uma comoção, Anxial percebeu que ele poderia entendê-los, mesmo que eles estivessem falando em uma língua que ele nunca tinha ouvido antes. Testar assunto, voltar à vida e guardas, esses termos o enervaram. Logo, ele podia ouvir o som de passos correndo vindo de fora. Devo fugir ou ficar parado? Anxial decidiu o primeiro em uma fração de segundo. Ele não era o tipo de pessoa que simplesmente ficava esperando. Ele se levantou abruptamente, arrancando os arames e fez um caminho desajeitado para a porta. Os pesquisadores não tentaram detê-lo. Em vez disso, recuaram apressadamente para evitar serem atacados. Batida. Ele abriu caminho por um corredor branco, apenas para ser saudado por uma dúzia de guardas vestidos de preto e armados com bastões elétricos avançando sobre ele de ambos os lados. Anxial ofegou ao ver a crista de seus uniformes. Ele representava metade de uma planta. A organização germinal do planeta Aquamarine na versão 1. Não foram eliminados de repente. Um guarda balançou seu bastão elétrico para Anxial e Anxial levantou inconscientemente uma mão para bloqueá-lo. A corrente resultante fez com que todo o seu corpo espasmasse de dor. Parecia que seus ossos estavam prestes a se dividir e todo o seu corpo ficou dormente. A calibração da dor é de 100%. A calibração da dor do Galaxy foi restrita a um máximo de 40%, porque qualquer ajuste mais alto poderia causar danos nos nervos aos jogadores. O VR Cápsula também deveria monitorar os sinais vitais do jogador para evitar isso, mas estava atualmente com defeito. Faz apenas 7 anos e a cápsula está com problemas. Droga. O reparador que paguei os $300 há alguns dias me disse que ainda seria bom por mais 6 meses. Eu quero um reembolso. Os guardas puxaram-no e levaram-no para uma pequena sala onde o trancaram sozinhos na escuridão total. Anxial fez uma careta de dor enquanto massageava seu pulso. Sua cabeça continuou latejando enquanto mais informações chegavam. Anxial levou um momento para reconciliar os fatos e entender o que havia acontecido com ele. Eu transmigrei para o Galaxy? Seus olhos se arregalaram de espanto. O Galaxy era um jogo de realidade virtual totalmente imersivo que administrava servidores em todo o mundo e contava com um pico de quase 60 milhões de jogadores simultâneos. O jogo foi ambientado em um vasto universo com um mapa do mundo e paisagens que foram geradas processualmente usando a última geração de computadores quânticos. A escala de seu mundo era enorme. Dizia-se que era capaz de funcionar sem problemas, mesmo com 1 bilhão de jogadores concorrentes. Existiam muitas organizações e empresas especializadas em cultivar ouro e executar masmorras, e as melhores peças de equipamento poderiam até mesmo valer a preços ridículos de até $1 milhão americanos. Sendo um jogo extremamente popular, o bom equilíbrio era de extrema importância. Enquanto grandes gastadores tiveram certas vantagens, não foi tão injusto na medida em que desagradou os jogadores casuais. Manter a competitividade e melhorar as habilidades foram fatores-chave para o equilíbrio do jogo, e a Galaxy fez um bom trabalho nessas áreas, facilitando seu forte fascínio como esporte eletrônico. Embora Anxial realmente ganhasse a vida jogando, o termo jogador profissional não
se encaixava bem nele. Ele era, ao invés disso, um dos desprezados niveladores de poder e preferia trabalhar sozinho. Anchial estava jogando desde o início, e através dos inúmeros jogos, ele fez um nome para si mesmo. Nos últimos 100 melhores rankings anuais, ele ficou em 47º lugar. Ele definitivamente tinha o que era preciso para tentar se tornar profissional, mas o que ele mais gostou no jogo foi a experiência de nivelamento. A organização germinal origina-se de um dos novos planetas. Novos personagens foram enviados para trás na versão 1 do Galaxy, Planet Aquamarine, resmungou Anchial. Antes de transmigrar, o Galaxy já operava há mais de uma década. Versão 1.0 foi a história antiga. Tem o tempo viajado também? A expressão de Anchial ficou sombria. Isso significa que eu não vou receber meus $300 de volta. Sou idiota, essa é a menor das minhas preocupações. Anchial deu um tapa em si mesmo. Suas memórias ainda estavam confusas, e ele não conseguia se lembrar de nada sobre sua vida original, nem mesmo seu nome. Tudo o que ele conseguia lembrar eram detalhes sobre este mundo, como a sua era atual. Ele estava atualmente no ano 687 do calendário Galaxy, um ano atrás do cronograma atualizado. Na versão 1, havia 3 poderes universais que defendiam uma paz que durou 10.000 anos, desde a Era da Exploração. Eles eram a Comunidade da Luz, a Dinastia Carmesim e a Igreja Arcana. O Exército Revolucionário de Prata ainda tinha que ser formado. O responsável pelo desastre supernatural ainda estava lutando pela vida em algum planeta desolado. O mundo da luz não tinha existido. A civilização da Árvore do Mundo ainda não havia invadido a partir do além. E o cinturão despedaçado que continha o planeta Aquamarine ainda brotava inconscientemente ao longo das margens do universo explorado. A fim de garantir que o jogo permanecesse atraente, o Galaxy emprestou e implementou ideias de seus predecessores, como o WoW, em que cada atualização de versão girava em torno de um desastre ou de algum evento importante. Enquanto Anchial gostava do jogo, agora que ele tinha transmigrado. Tire-me daqui. Enquanto a organização germinal era pequena, comparada com os poderes interestelares introduzidos em atualizações posteriores, para o atualmente impotente Anchial, era uma história completamente diferente. O planeta Aquamarine foi modelado a partir da Terra, e o objetivo da organização germinal é derrubar o governo deste planeta. Se eu não estiver errado, as cobaias valquírias são submetidas à lavagem cerebral para servir como bucha de canhão. O corpo que ele possuía é experimentar uma limpeza de memória. Além de algum conhecimento geral, tudo o que restou foram memórias fragmentadas de cativeiro e experimentação. Parecia ter cerca de 20 anos, e tinha uma ligeira aparência ao seu eu original. No entanto, seu estado de saúde era ainda incerto. Ele ouvira os pesquisadores mencionarem que ele havia recebido injeção de Valkyrie, uma das drogas que alteram o gene da germinal e que foi usada para fortalecer o cérebro. A Valkyria tinha uma taxa de sobrevivência de apenas 30%, mas esse corpo reagiu positivamente a ela. De repente, uma linha brilhante de azul apareceu diante de seus olhos. Você foi injetado com Valkyria. Mais um Endurance, você aprendeu uma nova habilidade. Concentração, você aprendeu uma nova habilidade. Força de vontade de baixo nível, interface virtual. Anchial pulou de alegria. Nome: Anchial. Raça: humano baseado em carbono. Amarelo. Modelo: NPC. Contagem regressiva para lançamento da versão 1.0. 358 dias, 11 horas e 03 minutos. Nível 1, experiência 0. Classe principal. Na subclasse Civil LV 1, 050. Atributos: Força 2, Destreza 2, Resistência 3, Inteligência 3, Mistério 1, Encanto 2, Sorte 1. Estatísticas não atribuídas: 0. Energia 0. Nível 0. Classificação de energia 1-2. Nota F. Mortal, pedaço de lixo com força de combate de 5. Escolha qualquer NPC fora das ruas e ele vai limpar o chão com você 100 vezes. 100 vezes. Pontos de saúde, 23-30. Ferido, vigor, 36-36. Habilidades: concentração, mais 10% para velocidades de aprendizado e elaboração. Força de vontade de baixo nível, mais 3 de resistência. Habilidades: nenhum. Pontos de talento, 0 talentos de classe. Nenhum. Influência, 0 reputação, 0 equipamento, nenhum. Graças a Deus eu ainda tenho a interface. Anchial ficou em êxtase, mas descobriu rapidamente que havia várias irregularidades.
NPC, não é um jogador? Temporizador de contagem regressiva. Anxial franziu as sobrancelhas enquanto organizava seus pensamentos. Primeiro de tudo, embora ele não tivesse ideia de como a interface tinha transmigrado junto com ele, ele tinha que tratar este mundo como sua nova realidade, significando que se ele morresse, ele não poderia confiar em ser capaz de reaparecer como em um jogo. Em segundo lugar, ele ainda pode acessar a interface do sistema, apesar de ser classificado como um NPC. Isso sugeria que ele ainda poderia subir de nível como um jogador, o que era uma boa notícia. Em terceiro lugar, se o cronômetro de contagem regressiva confirmou suas suspeitas de que ele realmente viajou de volta no tempo antes do lançamento do jogo, significava que os jogadores reais logo apareceriam. Por fim, e mais importante de tudo, ele estava atualmente em grave perigo. Anxial sentiu-se indignado. As pessoas que transmigraram normalmente não recebem benefícios como recursos, acompanhantes ou, pelo menos, uma ex-namorada. No mínimo, ele deveria ter começado em um local seguro. A guerra ainda não havia começado e ele já era um herói solitário bem atrás das linhas inimigas. Um único deslize pode ser fatal. Ele poderia muito bem acabar no Raul Feroz. Se tal lugar existisse. Anxial só teve uma vida aqui. Se ele morresse, então seria o fim disso. Seria uma pena. Sim, Anxial só sentiu que seria uma pena. Eu quero sobreviver. Seria uma linha de pensamento mais normal. Quanto a variações como o meu destino não é para os céus decidirem, se os céus quiserem me apagar, então apagarei os céus. Ou engulo um núcleo aurífero para transcender a vida e a morte. Tais divagações eram exclusivas para pessoas com síndrome de segundo grau. Que diabos, porque eu sou o único Saed. Anxial lamentou. E enquanto seus sentidos confirmavam que isso era de fato a realidade, ele começou a se perguntar: o que exatamente sou eu agora? Eu sou uma forma de vida real, ou sou apenas um monte de dados? Minha alma transmigiu, ou é algo completamente diferente? Ele suspirou. Eu acho que vou ter que tirar o melhor proveito da situação e dar um passo de cada vez. O essencial era sobreviver. Com um ano para ir antes do lançamento, ele teve tempo suficiente para se preparar. Este era o único vislumbre de promessa que ela poderia se apegar. Clank. De repente, a porta se abriu e várias pessoas entraram. Como ele só conseguia distinguir suas silhuetas devido à luz vinda de fora, Anxial não conseguia ver seus rostos claramente. No entanto, ele conseguiu distinguir que um deles era uma mulher com uma figura de fogo. A condição do sujeito. A dita mulher falou com seu subordinado em uma voz que era suave, mas entrelaçada com uma lima sempre tão fraca, que lembrava uma xícara de café rico. Parece que o sujeito do teste se acalmou. O líder do experimento, Lin Weixian, respondeu à mulher enquanto ele olhava para Anxial com paixão, como se estivesse olhando para uma possessão valorizada. Quem são vocês? Anxial perguntou com voz rouca. Amnésia. O olho da mulher se contraiu. Valkyria estimula o cérebro, por isso a perda de memória não é inesperada, respondeu Lin Weixian, apertando os olhos. Quando os olhos de Anxial finalmente se ajustaram à luz, ele ficou chocado com a visão da mulher. Com uma cabeleira sedutora e cor de vinho que escondia parte do rosto, a mulher usava um macacão preto justo, do qual sua figura curvilínea ameaçava explodir a qualquer momento. Suas feições revelavam sua ascendência ocidental, mas também eram compostas por uma certa suavidade característica das mulheres orientais. Talvez tenha sido sua herança mista que a abençoou com tanta beleza e charme. Em um mundo diferente, ela poderia ter sido facilmente confundida com uma linda demoníaca cobra. Se Daji possuísse tanta beleza, então o rei Zou não morreu em vão. Pensou Anxial. Eu sou Ila, a comandante aqui, disse a mulher ruiva enquanto olhava para Anxial. Ela acenou com a mão e ordenou: faça um exame de sangue. Quero ver o relatório o mais rápido possível. 2 guardas de cara de pedra avançaram para arrancá-lo. Seus corpos maciços e o fato de que eles estavam carregando armas dissiparam qualquer noção que Anxial tinha de resistir. Ele reconheceu o Crimson Snack, Ila, e que este era um dos cenários jogáveis no planeta Aquamarine, Valkyria Experiment Lab, localizado em uma base fundamental do Germinal. Durante a versão 1, Ila foi um chefe que causou muita dor a iniciantes em Aquamarine. Ela tinha muitos apelidos, um dos quais era a deusa da morte. Ela eventualmente alcançaria a força de classe celestial e alcançaria a proeminência no Cotton Cluster.
Anxiao riu amargamente por dentro. A situação era desoladora. Capítulo 2. Os resultados dos exames de sangue foram compilados rapidamente. Ila repassou os dados que recebera de Lin Weixian com sobrancelhas de malha. Nenhuma anormalidade detectada. Valkyrie afeta principalmente o cérebro. Precisamos abrir a cabeça para avaliação. Abra a cabeça. Estalou Anxiao interiormente. Abra a cabeça para cima e acenou com a mão, descartando a ideia. Ele é o único sujeito a ter sobrevivido ao experimento. Deixaremos essa opção de lado por enquanto. Os olhos de Anxiao se iluminaram quando ele percebeu que seu status atual era um tanto vantajoso para ele. Lin Weixian não estava satisfeito com a decisão de Ila, mas ele não fez nada sobre isso. Nesse caso, vamos observá-lo por enquanto para ver se alguma coisa mudou. Prossiga com a lavagem cerebral, ordenou Ila de repente. Lavagem cerebral? O coração de Anxiao afundou. A lavagem cerebral era um método comum de subordinação e, enquanto no jogo, um personagem com lavagem cerebral se tornaria simplesmente um aliado da facção, agora era completamente diferente. Perder seu senso de identidade foi o pior cenário possível. De jeito nenhum. A boa notícia era que a tecnologia de alteração de memória disponível no planeta ainda estava subdesenvolvida, de modo que os métodos da organização eram muito primitivos. Eles fizeram uso de estímulos sensoriais para recalibrar o assunto. Um personagem com pelo menos 10 pontos na inteligência estaria imune aos efeitos da lavagem cerebral. Valkyrie havia dado a Anxiao um impulso para o potencial de crescimento de seu endurance. O potencial de crescimento foi uma estatística inata que afetou a taxa de crescimento da estatística afetada. Diferentes raças tinham diferentes potenciais iniciais em cada estatística, e em todo o mundo da galáxia, os humanos geralmente tinham uma taxa de crescimento medíocre. Eles, no entanto, possuem o maior potencial de inteligência. Como eles também possuíam o menor nível de saúde, esse ponto único no potencial de crescimento da endurance era bom de se ter. Concentração deu-lhe um aumento de 10% nas velocidades de maestria e criação, aumentando também suas taxas de sucesso. Força de vontade de baixo nível deu a ele 3 pontos de força de vontade, que substituíram 3 pontos de inteligência. Então ele ainda não tinha mais 3 inteligência para sobreviver à lavagem cerebral. Nivelar a classe civil aumentará uma estatística aleatória em 1, e também me dará um ponto estatístico não atribuído. Mas a chance de inteligência ser aumentada é extremamente baixa. Anxiao sabia que não podia confiar na sorte. Na verdade, ele sempre suspeitou que ele fosse amaldiçoado. Se um deus ou deusa sorrisse para ele, teria que ser a deusa do desastre. Em vez de confiar na sorte, encontrar uma maneira de aprender uma nova aula era uma ideia mais confiável. Embora Anxiao fosse incapaz de se mover livremente, tinha que haver um caminho. Afinal, foi um cenário, não foi? De repente, ele pensou em alguma coisa. Se eu sou um NPC, eu deveria estar protegido pelo sistema. Certo? Leve-o, ordenou Ila. Anxiao foi afastado mais uma vez e levado para outra sala. Anxiao notou que havia uma estante de livros nesta sala. Tomes Introduction to Machinery Style Margin, 0px, Padding, 0px, Tomes Handits Hypothesis Style Margin, 0px, Padding, 0px, Handits. Eles eram todos livros de referência. Espera aí, tem um livro de aula lá. Regozijou Anxiao. Anxiao desconsiderou os 2 guardas atrás dele enquanto se levantava para caminhar até a prateleira. Suas ações assustaram a todos e, instantaneamente, os 2 guardas apontavam armas para ele. No entanto, Anxiao endureceu os nervos e continuou a se aproximar da estante. É, melhor você não atirar. Ele orou. Eu sou um valioso assunto de teste. Mantenha seu fogo. Vamos ver o que ele está fazendo, gritou Lin Weixian de repente. Os 2 guardas baixaram hesitantemente as armas. Anxiao soltou um suspiro de alívio. Ele estava bancando tudo em seu status como o primeiro assunto de sucesso. Tomes Introduction to Machinery Style Margin, 0px, Padding, 0px, Tomes. Este foi o livro que chamou a atenção de Anxiao. Ele pegou da prateleira e começou a folhear. Embora os longos parágrafos de textos e diagramas complexos fossem difíceis para Anxiao compreender, ele leu pacientemente. Depois de 20 segundos, a interface se iluminou. Você completou uma sessão de autoaprendizagem em conhecimento básico de maquinaria, Basic Assembly,
Progrediu em 2,0% com base na sua inteligência. Mais 0,2% de concentração, como eu esperava. Anchial se alegrou. Embora ele não fosse capaz de entender o conteúdo do livro por conta própria, o sistema automatizado de domínio do sistema permitiu-lhe absorver diretamente o conhecimento. Lin Weixian curiosidade foi despertada. O sujeito de teste parecia estar aprendendo. Ele permitiu que Anchial continuasse para observá-lo mais. A sala inteira estava silenciosa, exceto pelo farfalhar de papel. Montagem básica, taxa de progresso, 15% mais 1,5%. 29% mais 2,9%. 48% mais 4,8%. A velocidade de leitura de Anchial aumentou com o tempo. No entanto, a pressão é montada. Cada segundo que passava poderia ser o último. Quando Ila chegou ao quarto, a visão de Anchial fez com que ela franzisse a testa. O que está acontecendo? Lin Weixian começou a explicar o que havia acontecido. Você está dizendo que sua habilidade de aprendizado foi fortalecida? Essa é a minha conclusão inicial. Se você me permitir abrir a cabeça para fazer uma avaliação completa, poderei dar uma resposta mais completa. Anchial estremeceu. Quanto esse bastardo ama o cérebro, Ila pensou consigo mesma. Se o cérebro dele foi aprimorado, ele poderia provar ser mais valioso do que pensávamos inicialmente. O aparato de lavagem cerebral está pronto? Ela perguntou. As preparações estão completas. Droga. Eu tenho que ser mais rápido. Pensou Anchial. De repente, uma notificação acompanhada de um som apareceu na interface. Montagem básica, taxa de progresso, 90% mais 10%. Você aprendeu o conhecimento básico de máquinas, desbloqueando a árvore de talentos do mecânico. Você desbloqueou uma nova profissão, mecânico, principiante, STR mais 10, INT mais 1, END mais 1. Você ganhou 2 pontos estágio. Você ganhou 1 ponto de talento. Você adquiriu novas habilidades, mecânico, principiante, manutenção básica, aprimoramento básico. Quando o calor subiu pelo corpo de Anchial, L. percebeu para sua surpresa que ele poderia realmente compreender o conteúdo do livro agora. Eu posso ganhar conhecimento real do jogo. Você está brincando comigo? A galáxia está em serviço há mais de uma década. Como é que a Federação da Terra ainda não conquistou a Via Láctea? Estranho. O Character Information Interface também tinha atualizado. Nome, Anchial. Raça, humano baseado em carbono, amarelo, modelo, NPC, contagem regressiva para lançamento da versão 1.0, 358 dias 10 horas 11 minutos, nível 2 experiência, 0 classe principal, engenheiro, novato, LV. 1, 0200, subclasse, civil LV. 1, 050. Saúde, 4350. Feridos, vigor, 80 atributos, 3 STR, 3 Dex, 5 END, 4 INT, 1 MIS, 2 graus Celsius. H.A, 1 Luke. Estatísticas não atribuídas, 2 Energia, 10 LV. 1, LV. 1, 10, STR mais 1, Dex mais 1, END, mais 1, Max Stamina mais 20, classificação de energia. 3-4 nota, F, mortal. Você ainda não tem força de combate para enfrentar 5 bandidos humildes. Habilidades, concentração, mais 10% nas velocidades de maestria e crafting. Força de vontade menor, mais 3 para focar habilidades. Mecânico, principiante, LV1, 0.000. Aumento do domínio de engenharia, manutenção básica, LV1, 0.400. Capaz de executar, manutenção simples. Aprimoramento básico, LV1, 0.600, capaz de melhorar as máquinas potencial, 1 talentos de classe, Arms, Basic Assembly LV1, 19 talentos não aprendidos, Energia, 20 talentos não aprendidos, Controle, 20 talentos não aprendidos, Influência, 0 Legenda, 0 Equipamento, nenhum em relação às estatísticas. A força melhorou os danos corpo a corpo e também foi uma exigência para alguns equipamentos pesados. Destreza melhorou a velocidade de movimento, velocidade de ataque e evasão. Também dava um bônus aos ataques à distância. A resistência aumentou a saúde e a energia. Um Endurance deu 10 HP e 10 de energia.
A resistência também afetou algumas habilidades e aumentou as taxas de recuperação de energia HP. Todas as ações esgotaram a energia, seja atacando, bloqueando, andando, correndo, nadando, crafting, etc. A resistência também afetou a defesa física. Havia muitas fórmulas contribuindo para o cálculo da defesa. Por exemplo, mesmo se as estatísticas de defesa de dois personagens fossem iguais, uma delas poderia não estar usando uma armadura de metal, então eles levariam mais dano de uma bala do que o outro personagem. Outros fatores que afetaram os danos sofridos incluíram energia, alcance, tipo de bala, características raciais e material do equipamento. Todos esses fatores foram levados em consideração quando calculados pelo computador quântico em que os servidores foram executados. Era impossível para os jogadores otimizarem com precisão a defesa, mas isso não era grande coisa, já que ter mais defesa só poderia ser uma coisa boa. A inteligência afetou as taxas de crescimento e a força de vontade. Um personagem com maior inteligência poderia dominar suas habilidades mais rapidamente. Também aumentou as velocidades de maestria e de criação, e isso poderia afetar a qualidade de qualquer maquinário criado por um mecânico, tornando o atributo mais importante para a classe. Mistério afetou o talento de um personagem para poderes sobrenaturais, e isso afetou os poderes psíquicos e habilidades mágicas, como força ou destreza afetaram as habilidades físicas. Charme foi útil a melhorar as relações com diferentes NPCs e factions. Até permitiu que os personagens desfrutassem de descontos com certos vendedores. A sorte afetou o julgamento e as taxas de queda de itens. Estes foram os 7 atributos principais aos quais pontos de estatísticas poderiam ser adicionados. Então, havia também energia, um componente central do jogo que funciona como mana para superpoderes. Só poderia ser aumentado através de nivelamento ou adquirindo certas habilidades, e foi descrito como uma manifestação do poder adormecido que reside nas células vivas. A energia era um requisito para destravar superpoderes, assim como o despertar latente. Um personagem também receberia estatísticas de bônus com base no seu nível de energia. Ele vê. Uma energia foi alcançada em 10 pontos, ele vê. 2 a 50 pontos, e ele vê. 3 a 100 pontos. Cada nível de energia daria estatísticas aleatórias de acordo com a classe do personagem, e um personagem com uma classe de nível mais alto se beneficiaria mais com isso. Este bônus funcionou retroativamente. A energia também era humana das superpotências, e as estatísticas adicionais recebidas da energia foram perdidas quando a quantidade de energia remanescente caiu abaixo de seu nível. Por exemplo, ele vê. Um bônus stat seria perdido quando a energia caiu abaixo de 10 pontos. O personagem ficaria fatigado depois de esgotar o poder, e isso afetou sua capacidade de combate. Essa mecânica tornou microgerenciamento em combate importante. Energia recuperada automaticamente, mas a um ritmo lento. No entanto, stamina poderia ser usado para recuperar energia mais rapidamente. Além disso, ao usar superpotências sem energia suficiente, o vigor poderia ser usado como um substituto, e quando houvesse energia e vigor insuficientes, a saúde poderia ser usada. Muitos jogadores acabaram morrendo, descuidadamente sugando-se a seco dessa maneira. O grau de um personagem refletia sua força de combate. Os personagens foram classificados de acordo com a sua nota. A unidade padrão de medição para energia foi o ONA. Super-humanos foram classificados A, B, C, D ou I, com base em seus níveis de ONA. Um super-humano de grau I, como o atual ILA, possuía 100 ONA. Um super-humano da classe celestial se enquadraria no grau aos super-humanos de grau A eram capazes de destruição em escala planetária. Claro, o grau A não era um limite. Anchial sabia disso, tendo transcendido o próprio grau A no entanto, então foi então e agora é agora. Tendo ganhado 2 pontos de atributos não atribuídos ao desbloquear a classe Mechanic, Anchial ainda precisava de mais uma inteligência para suportar a lavagem cerebral. Além de subir de nível, não parecia haver uma maneira de obtê-lo. Como ele deveria ganhar experiência? Ele obviamente não podia caçar monstros agora ou completar missões. Droga, não tem jeito. De repente, uma ideia ocorreu a Anchial. Ele abruptamente jogou o livro para um lado e passou a olhar para a arma na cintura do guarda com uma expressão vazia. Ila franziu a testa, mas não agiu. Todo mundo olhou para ver o que Anchial estava fazendo. Anchial andou rigidamente em direção ao guarda.
Como se para deixar suas intenções extremamente claras, ele estendeu a mão exageradamente para a arma. O guarda sacou instintivamente a arma e, embora Anxiao não parecesse ter qualquer intenção de agarrá-la, ele apertou ainda mais. Como Anxiao estava se movendo muito lentamente, o guarda não viu a necessidade de disparar. Descarrega a arma e deixa pegá-la, ordenou Ila. Ela estava interessada em saber os motivos de Anxiao. O guarda a obrigou e começou a fazê-lo. Ao receber a arma, algumas informações apareceram na interface de Anxiao. 73 WASP, Small Caliber de Gun, grau, cinza dano, 28-35 taxa de incêndio, 1,1 S potência de saída, 13 componentes principais, mola, corrediça, pino de disparo, compartimento, faltando, Basic Assembly, deu automaticamente conhecimento de Anxiao sobre muitos tipos de máquinas, e os projetos para um 73 WASP apareceram em sua mente. Instantaneamente, Anxiao entendeu como montá-lo. Enquanto no jogo ele simplesmente precisava carregar a arma depois de aprendê-la, ele agora tinha que realizar alguns procedimentos mais técnicos. Tudo era realmente muito mais imersivo do que no jogo, confirmando sua suspeita de que ele havia transmigrado para uma realidade real. Anxiao começou a tirar a arma e remontá-la. O ícone de habilidade para Basic Assembly acendeu. Após 40 segundos, ele terminou a tarefa. Para um especialista, 40 segundos não eram nada. No entanto, Anxiao era um completo novato. Ele tinha passado apenas 10 minutos em um livro. Todos ficaram chocados. É este o efeito da Valkyria. Lin Weixian começou a falar animadamente. Tal proeza de aprendizado. Se eu puder analisar seu cérebro, talvez eu possa recriar. Vá para o inferno. Quanto, exatamente, você está obcecado com cérebros? Anxiao começou a repetir a montagem da arma. Você conseguiu em uma assembleia, básico, 69% de taxa de perfeição, 28 ESP. Você conseguiu em uma assembleia, básico, 73% de taxa de perfeição, 32 ESP. Havia muitas maneiras de ganhar experiência no Galaxy. Além de caçar monstros e completar quests, skills e crafting foram duas das principais fontes de experiência em mecânica. Quando Anxiao repetiu a tarefa várias vezes, ele gradualmente se tornou mais e mais rápido. Ele logo conseguiu completar a tarefa em meros 20 segundos. Capítulo 3. Anxiao estava amarrado a um assento de metal com os olhos vigorosamente abertos por extensões. Antes dele havia uma tela preta com alto-falantes de cada lado. Ele não conseguiu se mexer. Quanto tempo dura o procedimento? 12 horas. Fique de olho aqui, ordenou Ila antes de sair com alguns grunhidos. Lin Weixian ativou o procedimento e a tela se iluminou. Ele começou a exibir todos os tipos de formas geométricas e padrões que se transformavam continuamente. As cores vívidas em rápida mudança e a música alternadamente áspera causaram muito desconforto a Anxiao. Enquanto ele queria fechar os olhos mal, ele foi incapaz de, e logo, seus olhos ficaram vermelhos e inchados. Ah! Isso é tão desconfortável. Foi um método primitivo de lavagem cerebral. A teoria por trás disso era sobrepujar e distorcer os pensamentos do sujeito para tornar mais fácil alimentar as mensagens em sua mente. No entanto, ele teve a vantagem de não causar dano permanente ao cérebro, o que Anxiao e Lin Weixian puderam apreciar. A expressão depravada no rosto de Lin Weixian enfureceu Anxiao. Ele se sentia como um porco no matadouro. Anxiao adicionou 2 de seus 4 pontos não atribuídos em inteligência. Você está sendo Brainwashed, low level, seu INT, 7 sua resistência, 3 Brainwash falhou. O desconforto de Anxiao diminuiu imediatamente. No final das 12 horas, o corpo inteiro de Anxiao estava doendo e seus olhos estavam completamente secos. Ila retornou no horário. O patrão atribuíra a ela a tarefa de fazer lavagem cerebral em Anxiao. Então ela tinha que garantir que tudo corresse bem. Ela soltou as algemas de Anxiao, revelando hematomas em seus membros. Embora Anxiao ainda estivesse sofrendo, ele continuou a olhar para a tela sem entender a fim de representar o papel. Ila subitamente se inclinou para a frente e seu rosto ficou a menos de 2 centímetros do dele. Sua respiração úmida caiu sobre seus lábios, mas Anxiao estava muito preocupado com sua situação para se distrair. O perfume encheu suas narinas, fazendo cócegas nele, e foi preciso muito esforço de sua parte para resistir ao desejo de espirrar. Quem é você?
Perguntou Ila com uma voz suave e hipnótica. Anxiao decidiu mexer o rosto em vez de responder. Embora Anxiao nunca tenha sido um bom ator, não foi muito difícil agir como um idiota. De repente, Ila começou a sussurrar em seu ouvido. Enquanto seu cabelo fazia cócegas na garganta de Anxiao, duas montanhas nevadas surgiram em sua visão através da janela de seu colarinho. Ele fortaleceu seu coração com uma oração. Entre as montanhas há um vale vazio como o vazio. No alto dos mares há uma ilha, reta como uma árvore. Eu, que já vi mais de 100 cabaças, não cairá na sua isca. A partir de hoje, seu nome é Zero. A organização germinal é sua casa, seu país e tudo. Você será para sempre leal à organização e sempre se esforçará para ajudar a organização a alcançar seus objetivos. Você não esconderá nada de nem trair a organização. Você cumprirá fielmente suas ordens e se sacrificará pelo bem maior quando chegar a hora. Lin Weixian começou a rir maníaco. Sua vida pertence à organização. Você fará o que tiver que fazer, acrescentou. Quem é você? Ri questionou Ila. Desta vez, Anxiao sabia que ele tinha que responder. No entanto, ele não respondeu imediatamente. Ila fez uma careta para Lin Weixian. Eu segui o procedimento. Não é minha culpa. De repente, Anxiao começou a falar. Eu sou Zero. Os olhos de Lin Weixian se iluminaram. Valkyria fortaleceu a capacidade de aprendizagem de Zero. No entanto, como efeito colateral, prejudicou sua fala. Ila pensou no comportamento anterior de Zero. Ele realmente respondeu lentamente ao seu redor. Parece que a experiência não foi perfeita depois de tudo. Você está errado. Isso é a perfeição. Ele não precisa de emoções. Leve-o para se recuperar. Vou me reportar ao chefe. Estou segura, agora. Anxiao finalmente pôde relaxar. Ele teve a ideia de agir devagar para baixar a guarda durante o procedimento. Embora eu não tenha transmigrado para um local ideal, pelo menos não é tão ruim no tempo. O experimento Valkyria foi o protótipo de um projeto super soldado que implementou microchips em cobaias para garantir a lealdade. Transmigrar para então teria sido bem pior. Eles teriam sido capazes de explodi-lo a qualquer momento. Pelo menos a Lady Luke está sorrindo para mim em um aspecto. Ila fez uma ligação através de uma linha criptografada. Chefe, a situação se estabilizou. A lavagem cerebral está completa. A voz do homem estava rouca. Eu supervisionei o procedimento. Não houve nenhum problema. Que arranjos você tem para Zero? O objetivo do experimento, Valkyria, é treinar soldados, então treiná-lo. Como está minha irmã? Não esqueça o acordo, o homem avisou. Eu lhe dei permissão para visitá-la uma vez a cada 2 meses. Não ultrapasse a linha. Ila cerrou os punhos. O interior do laboratório subterrâneo da Valkyria era quase inteiramente branco. Guardas constantemente patrulhavam o terreno. Depois de uma noite de descanso, Anxiao foi levado para um campo de treinamento isolado, onde Ila esperava. Enquanto ele não estava muito certo de quais arranjos a organização tinha para ele, ele estava certo de que eles valorizariam sua capacidade de aprendizado, significando que ele definitivamente teria a chance de subir de nível em suas habilidades mecânicas. Era virtualmente impossível escapar de uma fortaleza tão fortemente vigiada, então Anxiao se preparou para o longo prazo. Zero, você passará por um combate diário e prática de tiro a partir de hoje. Ila jogou um terno para ele. Coloque isso. Anxiao rapidamente usou. Assim que ele colocou o terno, Ila atacou, lançando um chute violento no nível do peito. Bang! Muito rápido. Anxiao foi incapaz de reagir, e o chute quebrou suas costelas através da armadura. Ele cambaleou de volta a mais de uma dúzia de passos e agarrou o peito, tossindo. Como esperado de um super-humano. Embora ela obviamente não fosse a única a sair, ainda era várias vezes mais rápida que uma pessoa comum. 30 segundos de descanso, ela afirmou suavemente. O treinamento de combate era difícil, mas direto. Nenhuma palavra foi trocada entre o par. Eles continuaram assim por 2 horas, até o final do qual Anxiao estava completamente exausto e coberto de hematomas. Ele também agora suspeitava que Ila tinha tendências masoquistas. Todos os tipos de rainha do gelo são assim? Ele se perguntou. Ila, LV. 30, ensinou-lhe. Combate básico, taxa de progresso, 5%. Ila saiu sem palavras. Um homem robusto e corpulento chegou para puxar Anxiao para o campo de treino de alvo.
Eu sou seu treinador de tiro e um dos vice-gerentes dessa base, Baltar, apresentou o homem de aparência assustadora com uma cicatriz de faca horrível na testa. Ele empurrou uns 73 UASP nas mãos de Anxiao e disse, há 10 balas, acertar o alvo com todas elas. Anxiao franziu a testa. Como poderia um novato que nunca havia tocado uma arma na vida real antes de acertar o alvo? Além disso, o alvo era um boneco em movimento a 30 metros de distância. Eu não sou campeão olímpico. Anxiao encolheu os ombros e levantou a arma com os braços doloridos. Bang, bang, bang. Depois de 10 chutes, Anxiao deu uma olhada no placar. Como esperado, ele falhou. De repente, ele sentiu uma dor lancinante nas costas. Foi apenas com grande moderação que ele não gritou. Ele se virou, apenas para ver um frenético Baltar lambendo o sangue de uma faca tática preta. Continue. Uma falta, um corte. Vamos ver quanto sangue você vai perder hoje. Anxiao passou a mão pelas costas e voltou a sangrar. Desgraçado. Ele amaldiçoou interiormente. Um dos painéis de vidro da sala era um espelho de mão única. E Lilin e Xian estavam observando do outro lado. Baltar está sendo muito descuidado com meu precioso assunto de teste. Posso muito bem me deixar de secá-lo agora, lamentou Lin Weixian. Ila deu uma olhada simples em Lin Weixian e respondeu, a organização não vai aprovar o seu pedido. Lin Weixian riu friamente em resposta. Eu terei meu caminho mais cedo ou mais tarde. Eu o criei. Ele é meu. Ila permaneceu em silêncio. Baltar, LV15, ensinou-lhe, fotografia básica, taxa de progresso, 5%, agente, taxa de desbloqueio de profissão, 1%. Anxiao foi cortado de novo e de novo. Os cortes em si podem não ter sido profundos, mas havia tantos deles que suas roupas estavam completamente encharcadas de sangue. Baltar assistiu enfraquecido Anxiao com um sorriso. Ele se deliciava com o cheiro de sangue fresco. Por que você não está gritando? Ele perguntou. Um bom brinquedo grita. Maldito bastardo. Anxiao respirou fundo para se recompor. Enquanto ele realmente sentiu como perfurando Baltar, ele sabia que não podia dar ao luxo de agir de forma imprudente. De certa forma, foi semelhante ao LoL. Quando você fala mal apesar de perder, você está apenas se preparando para uma queda mais espetacular. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era engolir. Ria, enquanto você pode. Anxiao rangeu os dentes. Capítulo 4. Após a sessão de treinamento de fervura do sangue, Anxiao foi levado para mergulhar em um banho restaurador especial por 2 horas. Embora tenha curado suas feridas, a dor dos cortes ainda permanecia. Havia uma sala de afinação de maquinário não usada na base e, como Anxiao havia demonstrado algum talento com máquinas, ele estava disposto a residir ali. Na sala havia materiais, ferramentas e uma bancada de veículo que ele tinha permissão para usar livremente. Havia também prateleiras de livros alinhados contra a parede. Embora houvesse uma câmera de vigilância em um canto da sala, Anxiao não prestou atenção a ela, pois esperava ser monitorada 24 horas por dia. No presente ano 687, Aquamarine ainda era um planeta, relativamente novo no grande esquema das coisas. O planeta estava no meio de uma transição para uma nova era, por isso suas tecnologias ainda estavam muito longe para um jogo de ficção científica, semelhante ao da Terra. Os talentos mecânicos foram divididos em 3 árvores. Cada árvore de talento tinha mais de 20 talentos que foram divididos nos 5 níveis de básico, intermediário, avançado, especialista e mestre. Talentos formaram o núcleo da classe de um personagem. Aprender uma aula libera o primeiro talento e os talentos subsequentes exigem pontos de talento. Existem 3 maneiras de obter pontos de talento, por meio de nivelamento, missões especiais ou dominar uma habilidade. Anxiao decidiu manter seus 2 pontos de talento. Os talentos ainda não eram uma grande preocupação para ele. Muitos novos jogadores os gastaram assim que conseguiram, mas os pontos de talento tornaram-se mais difíceis de encontrar nos últimos estágios do jogo. Eles deviam ser usados com sabedoria. Fora dos treinos, Anxiao era basicamente livre para fazer o que pudesse, e passava todo o tempo em maquinário para acumular o máximo de experiência possível para escapar dessa prisão. O tempo passou rapidamente. Xiao continuou a montar e aprimorar máquinas para ganhar experiência e, à medida que melhorou, sua taxa de perfeição na montagem atingiu consistentemente mais de 90%. Isso deu a ele muita experiência de bônus.
Embora a montagem do mesmo tipo de máquina muitas vezes diminuísse gradualmente a experiência adquirida até um ponto em que não produziria nenhuma experiência, havia um arsenal na base que era essencialmente uma mina de ouro de máquinas, fornecendo a Anchial todos os recursos que ele possuía, necessário para ganhar experiência através da montagem. Anchial manteve um perfil baixo e continuou a permanecer quieto e dócil. Gradualmente, a organização também parou de monitorá-lo tão de perto. Embora a organização tivesse grandes esperanças para ele, ele sabia que se destacar seria apenas desvantajoso, então ele escolheu acumular experiência em vez de subir de nível quando podia. Muito em breve, a equipe de pesquisa perdeu o interesse por ele. O grau de habilidade que ele exibia na Assembleia era facilmente alcançável por pessoal de logística treinado, e ele simplesmente não satisfazia suas expectativas. Eles continuaram a observá-lo por mais um mês antes de considerá-lo um fracasso. Em vez de desperdiçar mais tempo com ele, eles decidiram dedicar seus esforços em outros lugares e cessaram a vigilância 24 horas por dia. Isso permitiu que Anchial relaxasse um pouco. À medida que a atenção da organização gradualmente se afastou dele, eventualmente, apenas Lin Weixian e Baltar continuaram a vigiá-lo. Embora os contínuos pedidos de Lin Weixian para dissecar a pesquisa de Anchial ainda estivessem sendo rejeitados, Anchial sabia que era apenas uma questão de tempo antes que eles fossem aprovados. Não havia muito tempo para ele. Quanto a Baltar, Anchial havia se tornado o único alvo de sua afeição. Como as pílulas de recuperação estavam prontamente disponíveis, e os pesquisadores acreditavam que a tortura poderia estimular o crescimento, Baltar foi autorizado a entrar em seus modos sádicos. Anchial gradualmente ficou dormente com a dor. Sem muito o que fazer e ninguém com quem conversar, Anchial canalizou seu foco e seus pensamentos para o estudo de máquinas. Ele encontrou consolo no sentido de realização que a criação lhe trouxe. Um dia, vários guardas blindados foram até a sala de sintonia para afastar grande parte dos recursos de Anchial. Enquanto Anchial os observava em silêncio, uma pessoa se aproximou dele. Você deixou a organização para baixo. A partir de hoje, seus recursos serão reduzidos em 80%. A pessoa que falou com Anchial foi a cobaia número 1. Ouvi dizer que você é meu antecessor. Com tantos recursos, tudo o que você pode fazer é lixo assim. Você é um fracasso e eu fui escolhido para substituí-lo. Por alguma razão, a visão de Anchial ficou em primeiro lugar. Anchial permaneceu em silêncio. A organização priorizou os resultados. Como Anchial não estava dando resultados, ele estava sendo destituído de seus privilégios. Eles planejaram dedicar seus recursos para preparar o número 1 mais promissor. Como o laboratório de pesquisa não tinha pessoal de manutenção para máquinas, Anchial ainda tinha que manter a sala de sintonia para si mesmo. Ele agora estava designado para realizar manutenção e reparos. TSK, ratos tristes. Alguns guardas que viram os dois conversaram entre si. Ratos de laboratório com lavagem cerebral. Devem ser sacrificados. Eu prefiro morrer a acabar assim. SHH, eles podem nos ouvir. Não importa, não é? Eles já sofreram lavagem cerebral de qualquer maneira. Para eles, os sujeitos de teste eram menos que os animais. Anchial se afastou silenciosamente. Metade de um ano se passou. Neste período de tempo, Anchial conseguiu descobrir o layout de toda a instalação e as rotinas da equipe. O laboratório Valkyrie, comandado por Ila, era uma instalação subterrânea composta de 3 andares. Por ser uma base secreta, não foi construída para ser muito grande e estava escondida dentro de uma floresta deshabitada. Seus suprimentos foram entregues por airdrop. Um total de 60 guardas blindados patrulharam a instalação. De vez em quando, a organização enviava um lote de cobaias que tiveram suas memórias limpas aqui para experimentação. Embora houvesse uma dúzia de outros laboratórios valquírios, essa base era a principal. Depois de Anchial e no 1, a Germinal Organization conseguiu produzir outros 76 testes bem-sucedidos. Enquanto a maioria deles já havia sido transferida para outras instalações, o número 1 e 9 outros sujeitos de testes excepcionais foram escolhidos para formar um esquadrão, e eles ainda estavam aguardando ordens aqui. Anchial tinha se acostumado à sua vida aqui. Além do treinamento, ele passou todo o tempo trabalhando com máquinas, na sala de sintonia. A sala havia se tornado um paraíso para ele. Os guardas gradualmente começaram a ignorar sua presença e quando ele passou,
Eles simplesmente o encobriam como se ele fosse invisível. Isso foi extremamente vantajoso para Anxiao, que estava ganhando incansavelmente a maior quantidade de experiência possível. Ele também tentou memorizar o maior número possível de projetos. A experiência que a montagem e o aprimoramento recompensaram foram separados. Quando Anxiao não podia mais adquirir experiência na montagem de uma determinada máquina, ele continuava a trabalhar para aprimorá-la. Ele sempre teve o cuidado de reverter o maquinário de volta ao seu estado original após aprimorá-lo para manter suas habilidades em segredo. Depois de muitas horas de treinamento, Xiao também conseguiu dominar as duas habilidades de combate básico e tiro básico, e inesperadamente desbloqueou uma habilidade passiva chamada Grinder, que deu a ele mais 100 de vida. Ele também desbloqueou a subclasse de Agente, e agora estava em um nível de personagem de 4. Depois de seus esforços contínuos, Basic Assembly e Basic Ensemente alcançaram o LV 4, enquanto Combate Básico e Disparo Básico alcançaram LV 2. Mecânica exigia quantias substanciais de recursos e moeda para o crescimento, e embora isso normalmente fosse uma limitação para a classe, Anxiao tinha acesso a materiais gratuitos da organização. Ele havia usado quase 90% das máquinas no arsenal, acumulando um total de 600 mil de experiência. Sem monstros ou missões, apenas mecânicos poderiam ganhar tanta experiência em tão pouco tempo. Dê a Lin Weixian a luz verde. Ele pediu repetidamente. Ele pode dissecar 0, ordenou o chefe sobre a linha. Ila franziu a testa. Você o rejeitou repetidamente. A organização já devotou muitos recursos a ele. Precisamos ganhar algo em troca, disse o patrão claramente. O único valor que o lixo tem é ser reciclado. Isso é o destino de 0. Ila mordeu o lábio. Entendido. Quais são os resultados do primeiro e do treinamento de sua equipe? Continuou o chefe. Muito promissor. Eu vejo potencial neles. Muito bom. Mande-os para a base da Coruja Noturna para treinar. Eu já enviei o esquadrão da Coruja Noturna para recebê-los. Eles chegarão em 2 ou 3 dias. Esse é o dia em que eu visito minha irmã. Você não precisa segui-los. Tudo bem. Capítulo 5a. Gritou Ila quando seu punho de bala conectou no peito de Anxiao. Anxiao suportou a dor do golpe para pegar Ila pelo colarinho. Com uma reviravolta poderosa, ele jogou Ila por cima do ombro. No entanto, foi ineficaz. Ila anulou sem esforço o ombro ao executar um flip. Anxiao fez uma pausa para esfregar o peito. É tudo o que você é capaz? Ila estava visivelmente chateada. Anxiao permaneceu em silêncio. Ele esperava que a organização tivesse desistido dele com o pouco progresso que tinha mostrado, mas nos últimos 6 meses, Ila treinou respeitosamente com ele todos os dias. Por alguma razão, porém, ela estava indo especialmente duro com ele hoje. Embora Ila fosse a comandante dessa base, ela não tinha muito trabalho a fazer. Treinar Anxiao foi na verdade uma das poucas coisas que ela teve que esperar. Quando soube da intenção do chefe de entregá-lo a Lin Weixian, isso a aborreceu. Embora eles nunca tivessem conversado antes, foram 6 meses de acompanhamento, independentemente. Uma pessoa poderia até desenvolver sentimentos por um objeto se passasse tanto tempo com ele. Talvez, devido a ter se acostumado a ver Anxiao todos os dias, Ila estava um pouco relutante em entregá-lo. Quantas vezes tem sido? Ela imaginou. Todas aquelas pessoas. Todas aquelas caras. Os métodos cruéis da organização não só a fizeram perder muitas de suas amigas, como também perderam a irmã. A razão pela qual ela empurrou Anxiao mais forte hoje foi tentar estimulá-lo. Ela esperava poder extrair qualquer talento latente nele. No entanto, foi claramente pedir demais. O chefe aprovou o pedido de Lin Weixian para dissecá-lo. Ela suspirou. Estritamente falando, esta foi a primeira vez que ela falou de alguma coisa fora do treinamento para Anxiao. Os olhos de Anxiao brilharam. Finalmente, embora Anxiao estivesse antecipando isso a partir do momento em que decidiu ficar debaixo, ele não se arrependia de ter feito isso, o que tornou impossível para ele subir nas fileiras, o que significava que ele só seria capaz de continuar como um capanga. De qualquer forma, Anxiao não queria trabalhar para a organização. De repente, Anxiao notou uma foto no chão. Parecia ter caído do bolso de Ila durante a luta. Anxiao se abaixou para pegá-lo.
Era uma foto de grupo na frente de um vasto mar azul que estava se aquecendo sob o sol poente. Duas garotas estavam lado a lado no centro. Um deles era Ila, que sorria radiante. A outra garota tinha o cabelo branco como neve e parecia um pouco parecida com Ila. Ela parecia inteligente e gentil. O rosto de Ila mudou ao perceber que ela havia deixado cair a foto. Ela imediatamente se abaixou para pegá-lo. Quando ela viu que não estava danificada, soltou um suspiro de alívio. Como ela embolsou isto, ela deu um olhar final, examinando o Anxiao antes de se virar para sair. A interface de repente se iluminou com uma mensagem. Você iniciou uma missão D-Class, planos da coruja noturna, aceitar recusar. Os olhos de Anxiao se iluminaram. Minha primeira missão em 6 meses aceitar. Sinopse da missão. O advento sombrio e manchado de sangue da organização germinal sempre foi um grande mistério para as 6 nações do planeta Aquamarine. Ila tem um passado secreto que ninguém conhece. Onde suas lealdades realmente mentem. Você agora tem uma das pistas para esse mistério. Você vai procurar descobrir a verdade? Você pode optar por passar essa pista para outra pessoa por uma pequena recompensa. A busca obviamente foi iniciada pela foto. Anxiao sabia quem era a garota de cabelos brancos. Ela não era outra senão a irmã mais nova de Ila, Aurora. Enquanto as irmãs possuíam poderes sobrenaturais, seus poderes eram de 2 extremos. O sangue de Aurora possuía propriedades curativas misteriosas que poderiam prolongar a vida ou até mesmo trazer de volta os mortos. Ela sofrera lavagem cerebral e agora estava sendo controlada pelo Germinal. Não só eles estavam se aproveitando de seus poderes, eles também estavam usando-a como alavanca para fazer Ila fazer o seu lance. Ila só se importava com uma pessoa, e essa era a Aurora. A guerra entre os 6 países e a organização germinal atingiu um clímax no final da versão 1.0. Como último recurso, a organização germinal usou a carne e o sangue de Aurora para criar um suprimento infinito de drogas milagrosas que lhes valeram a guerra. Ila, que estivera na linha de frente na época, só ficou sabendo do que acontecera alguns meses depois. Perder sua irmã a despedaçou e a organização germinal aproveitou seu momento de fraqueza para capturá-la e aprisioná-la. Depois de sua fuga, ela tornou-se sangue frio e implacável, chegando a sacrificar incontáveis vidas para despertar seus poderes latentes. Ela virou-se para o lado escuro e parou em nada para ganhar poder, eventualmente chegando a ser conhecida como a deusa da morte, cujo nome espalhou o medo por todo o cinturão despedaçado. Embora a presente Ila fosse fria, comparada com a futura deusa da morte que detinha o poder de destruir civilizações inteiras, ela era 1 bilhão de vezes melhor. Se ele tivesse a chance, Anxiao definitivamente faria o seu melhor para alterar seu trágico destino não por piedade, mas para impedi-la de destruir sua frota de espaçonaves. No entanto, ele ainda estava muito fraco para fazer qualquer coisa. Escapar da base era seu objetivo principal. Xiao sabia da rotina de Ila nos últimos 6 meses que ela deixaria o laboratório em 2 dias. Essa seria a chance perfeita. Anxiao voltou para a sala de sintonia e convocou a interface. Ele atualmente possui 2 subclasses e uma classe principal, civil, agente e mecânico, novato. Das 5 principais classes, os mecânicos eram mais fracos nos primeiros estágios do jogo. Eles também foram mais destinados a ser uma classe de apoio desde o início. Na versão 3.0, no entanto, eles receberiam novos talentos que aprimoraram bastante seus recursos de combate para se tornarem uma das classes mais populares. Nos estágios finais do jogo, um mecânico de alto nível era semelhante a uma frota galáctica inteira. A mecânica era bem conhecida por ter muitas habilidades. Cada projeto em si poderia ser visto como uma habilidade, e como havia milhares de plantas de máquinas, a mecânica poderia ser tocada de várias maneiras. A enorme quantidade de habilidades à sua disposição as tornou adeptas de todo tipo de tática e guerra. No entanto, eles tinham uma fraqueza gritante que precisavam de mais experiência do que outras classes para subir de nível. Anxiao contemplou por um momento antes de despejar toda a experiência que podia em mecânico, iniciando um frenesi de nivelamento. Engenheiro, novice, foi criado para LV. 3 mais 10 de energia, mais 1 INT. Mais 1 END mais 2 pontos de status não atribuídos mais 1 ponto de talento. Engenheiro, novice, foi criado para LV. 10, max, mais 30 de energia, mais 1 INT,
mais um END mais 2 pontos de status não atribuídos mais um ponto de talento foram necessários 130.000 de experiência para o nível LV. 2 mecânico, iniciante, para LV. 10. Como resultado, Anxiel ganhou 8 Endurance, 8 Inteligência, 100 Energia, 16 Stat Points, 8 pontos de talento e agora era LV. 12 em geral, era mais rentável elevar o nível da classe principal primeiro, pois dava mais energia. Como Anxiel não cumpriu a exigência de avanço de classe ainda, ele não podia nivelar o mecânico mais adiante. A maioria das classes tinha um limite de nível inicial de LV. 10 que só poderia ser excedido depois de realizar um avanço. Anxiel continuou usando 80.000 de experiência para subir de nível, agente, para LV. 9. Ele ganhou mais 12 de força, mais 9 de destreza, mais 3 de charme, 9 pontos de talento e 9 pontos de atributos não atribuídos, e atingiu LV. 20 enquanto um personagem pode ter qualquer número de classes, LV. 20 era o nível máximo de personagem antes de completar a missão especial de avanço. No jogo, o nível máximo geralmente era aumentado a cada atualização importante. Na versão 1.0, era LV. 60. O Galaxy teve centenas de classes e isso deu aos jogadores combinações ilimitadas para se brincar. Tornou comum para um personagem ter conjuntos de habilidades individualizados. Como não havia uma estratégia fixa em particular, todo e qualquer personagem poderia ser habilmente unicamente. Este foi um dos pontos fortes do jogo. Anxiel descobriu uma anomalia. Sua interface não exibiu um nível máximo. Isso poderia significar que ele foi autorizado a ultrapassar os limites de um personagem regular. A jogabilidade da versão 1.0 e versão 2.0 foi baseada principalmente em torno dos planetas iniciantes. Embora as civilizações mais fortes do universo já tenham sido implementadas desde o início, os jogadores não conseguiram interagir com eles. Anxiel se perguntou se seu status de NPC teria algum impacto sobre isso. Ele vê. 20 Missão de avanço. Aprenda uma habilidade avançada em mecânica. Como um dos requisitos para aprender uma habilidade avançada de mecânica era obter conhecimento avançado, Anxiel não tinha como avançar com avanço. Ele usou outra experiência de 150.000 para aumentar Basic Assembly e Basic Enhancement para o seu LV. 10 cada, ganhando assim 2 pontos de talento. Ele então usou 10.000 experiências para elevar o nível de sua afinidade de maquinário iniciante, para LV. 3 Após alguns cálculos, Anxiel passou a usar 60.000 de experiência para alcançar o LV. 6 Em ambos, combate básico e fotografia básica, e este desbloqueio, grappling e precision. Ele pretendia usar a experiência restante de 170.000 para fazer alguns jogos de azar. As plantas foram uma característica importante da classe Mechanic. O primeiro método de obtê-los seria através do nivelamento de talentos. O segundo método seria através do preenchimento de missões, em algumas missões que recompensavam as plantas. A terceira maneira de realizar engenharia reversa, feita pela desmontagem de máquinas. No entanto, além de certas condições e requisitos, esse método gastou pontos de experiência. O quarto caminho e o mais importante são combinar talentos. Este método também expendeu pontos de experiência. Como havia 60 talentos, e o mesmo tipo de combinação poderia gerar diferentes tipos de projetos, as possibilidades eram infinitas. Algumas plantas até tinham pré-requisitos ocultos, dificultando a determinação de quantas plantas poderiam ser derivadas de uma certa combinação. A experiência necessária para realizar a combinação de talentos também aumentou com cada tentativa, e se o jogador recebesse o mesmo plano novamente, a experiência despendida não seria compensada. É por isso que a combinação de talentos era amplamente conhecida como Blueprint Gambling. Tão útil quanto foi, consumiu muita experiência. Antes de ele ter transmigrado, os jogadores descobriram e pesquisaram milhares de combinações, e Anxiel estava familiarizado com muitos deles. Como mecânico, ele seria capaz de superar as fraquezas iniciais da classe, já que havia alguns projetos raros de equipamento predoso que poderiam ser criados por um engenheiro novato. Além dos 4 métodos de obtenção de projetos acima, havia também um método menos conhecido como criação livre, em que os jogadores podiam criar livremente máquinas que eles conceitualizavam. No entanto, este método teve uma taxa de sucesso abismal.
A taxa de sucesso da criação livre depende de vários fatores, como a viabilidade do próprio conceito, a qualidade dos materiais, o nível de conhecimento do personagem, certas habilidades, ferramentas usadas e assim por diante. Antes de Anxiao transmigrar, os jogadores ainda não tinham conseguido descobrir a ciência exata por trás disso. Era simplesmente muito difícil ter sucesso nesse método, fazendo com que ele fosse visto como um desperdício de tempo e esforço. Como Anxiao ganhou 19 pontos de talento de nivelar suas classes, e 2 pontos de no máximo 2 de suas habilidades, ele agora tinha um total de 21 pontos de talento. Anxiao começou a escolher 2 livros da prateleira antes de convocar a interface. Use um ponto de talento para destravar o talento do ramo de armas, Engenharia Mecânica Básica. SN use um ponto de talento para desbloquear o talento do ramo de armas, Bioengenharia Básica. SN confirme. Uma grande quantidade de informações relacionadas a esses 2 talentos começou a ser transmitida para o cérebro de Anxiao, causando-lhe algum desconforto. Isso continuou por 10 minutos. Quando ele terminou, ele usou outros 2 pontos de talento para aumentá-los para ele ver. 2. Aumentando seu grau de compreensão para eles. A combinação desses 2 talentos do nível 2 pode gerar 6 tipos de projetos. Cada combinação duplicará a experiência necessária para o próximo. A primeira combinação requer 10.000 de experiência, portanto, 170.000 de experiência me permitirão combinar 4 vezes. 4 tentativas. Anxiao nervosamente procedeu a combinar, LV. 2 Engenharia Mecânica Básica, e, LV. 2 Bioengenharia Básica. Prossiga com a combinação de talentos de, LV. 2 Engenharia Mecânica Básica, e, LV. 2 Bioengenharia Básica. 10.000 experiências serão usadas. Sim. A visão de Anxiao girou momentaneamente quando um novo desenho apareceu à sua frente. Sucesso. Parabéns por descobrir, Skisua Log Leaders. Esse não. Anxiao cerrou os punhos. Continuar. 20.000 experiências serão usadas. Sucesso. Parabéns por descobrir, Bionic Limb. Droga. Este é o pior. Novamente. 40.000 experiências serão usadas. Sucesso. Parabéns por descobrir, Liquid Mechanical Arm. É isso. Anxiao bateu a mesa animadamente. Braço mecânico leve. Isso é o que eu estava esperando. Metade de um ano de trabalho duro quase foi pelo ralo. Nome, Anxiao raça, humano baseado em carbono, amarelo, modelo, NPC, contagem regressiva para o lançamento da versão 1.0. 182 dias 8 horas e 23 minutos, nível 20, pode prosseguir com o avanço, classe principal, engenheiro, novato, LV. 1010, pode prosseguir com o avanço, subclasses, civil LV. Um agente LV. 9, 025.000, saúde, 320 estamina, 434 atributos, 21 STR. 17 Dex, 22 END, 15 INT, 1 MIS, 5 graus Celsius. H.A, 1 Look estatísticas não atribuídas, 27 energia, 120, LV. 3, LV. 1, 10, STR mais 1, Dex mais 1, END mais 1, Max Stamina mais 20, LV. 2, 50, STR mais 3, Dex mais 2, END mais 3. Max Stamina mais 50, LV. 3, 100, STR mais 3, Dex mais 3, END mais 5, Max Stamina mais 100, classificação de energia, 48 a 55 nota, F, mortal, para o mais fraco super-humano. Você é uma formiga ligeiramente grande, habilidades, concentração, mais 10% nas velocidades de maestria e crafting, força de vontade menor. Mais 3 focus, moedor, mais 100 alta habilidades, mecânico, afinidade mecânica de novato, LV. 3 manutenção básica, LV. 10, max, aprimoramento básico, LV. 10, max, projeto, Cloud Parrog Leader, LV. 1.05.000, projeto, membro bionico, LV. 1.02.000, projeto, braço mecânico leve, LV. 1.010.000, agente, combate básico, LV. 6.016.000,
mais 6% de dano quando desarmado tiro básico traço, LV. 6, 016.000, mais 6% de precisão grappling, LV. 1, 03000, mais 3% parry, mais 2% de dano quando desarmado objetivo preciso, LV. 1, 03000, mais 3% de precisão, mais 2% de dano à distância. Pontos de talentos, 17 talentos de classe, braços montagem básica LV. 1, 01, engenharia mecânica básica LV. 2, 01, bioengenharia básica LV. 2, 01, 17 talentos não aprendidos, energia, 20 talentos não aprendidos, ao controle, 20 talentos não aprendidos, influência, 0 legenda, 0 equipamento. Nenhum. Capítulo 6. O Valkyrie Lab estava escondido debaixo de uma fazenda abandonada situada dentro de uma floresta extremamente grande. A fazenda em si era cercada por uma alta cerca elétrica. Um helicóptero Black Harrier desceu na fazenda abandonada. 6 agentes totalmente equipados, vestidos de preto, saíram da aeronave. Eu sou o capitão do Esquadrão 3 da Nigel, Silverblade. Recebi ordens para transportar o Valkyrie Squad, apresentou o capitão de rosto duro. Pare de desperdiçar meu tempo, respondeu Ila, irritada, enquanto ela arrumava o cabelo despenteado. Há veículos no hangar. Vou pegar o helicóptero. No 1, que tinha sido escolhido para liderar o Esquadrão Valkyrie, avançou. O sujeito de teste é um cumprimento oficial. Siga-nos. Sim, senhor. Quando Ila pulou no helicóptero, ela franziu a testa. Estranho. Parece que eu esqueci de algo. Sala de sintonização de máquinas. Anchial estava quase terminando de criar o Lightweight Mesh Arm. Tinha se mostrado mais difícil de fabricar do que o esperado. No jogo, o trabalho de criação do modelo foi orientado. O jogador simplesmente precisava inserir os materiais e seguir alguns passos simplificados. Agora, no entanto, Anchial tinha que fazer tudo manualmente. Não foi necessariamente uma coisa ruim, pois deu a ele a liberdade de fazer pequenas modificações. Embora a organização tenha retirado a maior parte dos recursos de Anchial, ainda havia muito para ele trabalhar. Ele usava principalmente manganês, uma liga resistente bem adequada para fabricar armas e armaduras. Enquanto o design do Lightweight Mesh Arm era muito básico, teria que bastar. Anchial largou a chave na mão. O peso leve Mesh Arm estava agora completo. Braço Mesh leve, esquerda, qualidade, média. Estatísticas básicas, danos, 35-58, defesa, 13-17, nível de poder, 38, durabilidade, 270-270. Requisito do equipamento, 25 STR Stat, bônus, menos 3 P de comprimento, 0,51 metros peso, 14,7 kg bônus adicional, mais 10 STR. Anchial ganhou 3.000 pontos de experiência ao criar o braço. O artesanato geralmente recompensa mais experiência do que montagem ou aprimoramento. Anchial atualmente tinha 21 STR, então ele precisava gastar outros 4 pontos para equipar o braço do Mecha. Depois de criar o braço do Mecha, Anchial criou um 73 WASP e aumentou, para 38 a 47 de dano. Ele também forjou uma faca tática de carboneto com 10 de dano. Ele escondeu o braço Mecha leve e o 73 WASP aprimorado antes de sair para a cantina. A cantina era como uma espécie de sala de recreação para o pessoal da instalação. Eles viriam aqui para relaxar e passar o tempo. Anchial tinha aprendido muita informação de escutar suas conversas. Um grupo de guardas conversava, intrometido. Eu quero ir lá fora também. Estar confinada por tanto tempo está me dando nos nervos. Bem, ele é uma oficial. Seu status é muito maior que o nosso. Cara, eu faria qualquer coisa para passar uma noite com ela. Ei, cuide da sua boca. Você sabe por que ela é uma oficial? Por quê? Ela é super-humana? Claro que ela é. Anchial se alegrou com a confirmação da ausência de Ila. Parece que hoje é o dia, ele murmurou para si mesmo. Anchial se levantou e foi para o porão 3. Seu alvo era a sala de vigilância. Havia 2 guardas estacionados do lado de fora da sala de vigilância. Antes de entrar no corredor, Anchial colocou um pedaço de pão meio mastigado na câmera de vigilância. Ele tinha aprendido que os guardas não levaram as mudanças a sério, e é verdade que nada aconteceu mesmo depois de um tempo. Depois de se recompor,
Anxiao entrou no corredor e aproximou-se dos dois guardas. Nenhum pessoal não autorizado, alertou o primeiro guarda. É zero. Apenas afaste-o, riu o segundo. O primeiro guarda sentiu. Ele estava prestes a empurrar Anxiao para longe quando, de repente, Anxiao agarrou seu pulso e apunhalou o segundo guarda no queixo com uma faca. A faca perfurou todo o caminho no cérebro do guarda. Anxiao então imediatamente manobrou em torno do primeiro guarda para executar um estrangulamento sobre ele. Rachadura. Anxiao havia despachado os dois guardas em um instante. Você deu um golpe fatal. Você deu um golpe fatal. Menos 162. Menos 171. Você matou um guarda da organização Germinal, ganhando 360 de experiência. Você matou um guarda da organização Germinal, ganhando 360 de experiência. Anxiao cuidadosamente colocou o guarda no chão antes de verificar suas estatísticas. Ele vê. 7 agente 10 STR, 15 EMD 150 saúde. Você adquiriu 4 balas. Anxiao reequipou o punhal antes de empurrar a porta lentamente. Uma visão de cair o queixo cumprimentou-o. 2 guardas foram pressionados juntos em uma posição extremamente comprometedora. O som da abertura da porta os assustou, e eles estavam olhando para Anxiao com horror. Picante. Capítulo 7. Bem, isso é constrangedor. Devo fingir que nada aconteceu e sair? Perguntou Anxiao. Anxiao não tinha nada em particular contra qualquer grupo de pessoas. Ele respeitava os óbvios interesses das pessoas. Esses dois homens diante dele eram simplesmente dois corações solitários que não tinham como liberar suas frustrações reprimidas. Com o tempo, seu elo comum se desenvolveu em algo especial. Não é sua culpa. Está um dito que eu me quero dizer, é assim que as coisas acabaram. Embora a mente de Anxiao estivesse entorpecida com tais pensamentos, seu corpo foi rápido em agir. Invertendo o aperto em sua faca, ele correu para atacar o guarda mais próximo. O guarda foi incapaz de reagir a tempo, e enquanto tentava sacar sua arma, Anxiao foi para a matança. Infelizmente, o segundo guarda o chutou para a segurança. O ataque surpresa de Anxiao falhou, mas ela não desanimou. Girando a faca em sua mão, ele voltou a um aperto padrão e apunhalou o segundo guarda em seu abdômen, seguido por golpear seu pescoço com a mão livre. O guarda desabou no chão. Força esmagadora. Você tem 25 de força. O alvo tem 10 de força. Como você tem mais que o dobro da força do alvo, seu ataque causou 50% a mais de dano. O alvo perdeu a consciência. Uma para baixo. O outro guarda que havia sido chutado para a segurança rolou mais longe para criar algum espaço entre ele e Anxiao antes de levantar a arma para disparar. Anxiao imediatamente atacou e bateu a mão contra o chão, fazendo-o soltar a arma com dor. Teria sido desastroso para Anxiao se ele tivesse conseguido atirar. Anxiao começou a encostar o guarda em seu nariz, desorientando-o, e deu a volta para estrangulá-lo por trás. Choque no traseiro. O rosto do guarda ficou roxo enquanto ele lutava para se libertar. Você executou um envio. Você tem 25 de força. Seu alvo tem 11 de força. Seu alvo é incapaz de se libertar. O guarda lutou por mais alguns segundos antes de desmaiar. Isso estava perto. Teria sido mais fácil se eu fosse um pugilista, ofegou Anxiao quando se levantou. A classe pugilista era a classe mais popular do Galaxy pela simples razão de que era a classe mais legal. Suas habilidades tinham os nomes mais legais, como Inferno Quack, Devil's Beon ou Starbreaker. Claro, muitas habilidades não eram realmente tão poderosas quanto seus nomes sugeriam, mas o ponto é que elas pareciam legais. Gritando o nome da habilidade como você usou também sempre parecia torná-lo mais forte. Embora a maioria dos jogadores não tenha pele grossa o suficiente para fazê-lo, Anxiao gostou. Os pugilistas também eram uma classe muito mais simples de jogar. Basicamente, basta continuar acertando o inimigo. Comparado com a classe mais exigente para jogar, o mecânico, a diferença era noite e dia. Anxiao usou sua faca para terminar os dois guardas inconscientes. Ele roubou 4 revistas de balas deles. Ele então moveu os corpos dos outros 2 guardas para a sala, limpou as manchas de sangue no corredor e destruiu todos os monitores de segurança. Depois de confirmar que ele não tinha perdido nada, Anxiao saiu do quarto com sua expressão vazia de sempre mais uma vez. Eliminar a sala de vigilância era importante para a fuga de Anxiao. Isso permitia que ele se movesse livremente.
Anxiao retornou ao segundo andar, onde um guarda de repente parou. O Sr. Lin Weixian quer ver você. Os olhos de Anxiao brilharam. Lin Weixian era uma das poucas pessoas na base que possuía um passe de segurança que podia acessar o portão principal. Ele estava salvando Anxiao do problema de procurá-lo. Anxiao seguiu o guarda para o laboratório particular de Lin Weixian. Era uma sala mal iluminada. As paredes estavam cobertas de prateleiras de frascos cheios de órgãos, quase como a coleção particular de um assassino homicida. A organização finalmente me deixou ter você. Se eu dissecá-lo, serei capaz de descobrir a diferença entre você e os outros sujeitos de teste. Depois de extrair todas as informações valiosas que seu corpo tem a oferecer, eu preservarei seu corpo como um espécime. Você será lembrado com carinho como o primeiro sujeito de teste. Anxiao permaneceu em silêncio no escuro. Você aí, segure-o com firmeza e não deixe que ele se esforce. Vai arruinar o meu experimento, ordenou Lin Weixian. Ele então se virou para recuperar sua caixa de ferramentas de facas cirúrgicas e bisturis de formas estranhas. Antes de Anxiao, quantos haviam sido vítimas deles? De repente, Lin Weixian ouviu um baque surdo por trás. Ele se virou, apenas para descobrir que Anxiao estava bem atrás dele. Antes que ele pudesse reagir, Lin Weixian sentiu uma dor no peito. Olhando para baixo sem expressão, ele viu que uma faca foi apunhalada diretamente em seu coração. Seus olhos se arregalaram de choque quando ele largou o bisturi que estava segurando. Ele podia ver o guarda imóvel deitado no chão atrás de Anxiao, bem como a frieza nos olhos de Anxiao. Certo. Esta sala está sob vigilância. Anxiao parecia ter lido sua mente. Desista. Eu já limpei a sala de vigilância. Esse tom é realmente esse zero estúpido. Lin Weixian estremeceu quando a cor em seu rosto se esgotou rapidamente. Metade. Meio ano. Você está fingindo o tempo todo. Anxiao assentiu. Como isso é possível? Você enganou todo mundo. Lin Weixian perguntou em voz alta, incrédulo. Nada é impossível neste mundo. Anxiao torceu a faca violentamente. Lin Weixian caiu no chão, de olhos arregalados de indignação e terror. Eu sou seu criador. Capítulo 8. Anxiao mudou para o uniforme do guarda antes de sair do laboratório de Lin Weixian. Era provável que as pessoas soubessem que ele havia sido levado para Lin Weixian, então um disfarce era necessário. Havia geralmente 4 pessoas na base que ele tinha que tomar cuidado: Ila, No. 1, Lin Weixian e Baltar. Como Ila não estava, o número 1 havia partido, e Lin Weixian não era um fator agora. A fuga de Anxiao ocorreria suavemente enquanto ele não encontrasse Baltar. O portão principal da base era uma porta de aço reforçado com quase 1 metro de espessura. Mesmo se Anxiao usasse todos os explosivos no arsenal, ainda não seria suficiente para explodi-lo. A única maneira de escapar seria através do desbloqueio, e apenas 3 pessoas possuíam passe de segurança para fazê-lo. Um deles não era outro senão Lin Weixian, e, naturalmente, Anxiao já havia adquirido seu passe. No entanto, como o portão principal era fortemente ocupado, e todos sabiam exatamente quem possuía um passe, fugir não era tão simples. Se Anxiao aparecesse no portão principal, ele seria cercado por fogo pesado em poucos segundos. Uma bala causaria apenas 10 de dano a ele, mas somaria todas elas e ele teria sorte de durar até 1 segundo. Não é um mau caminho a percorrer, pensou, mas acho que vou ter uma ideia melhor. O plano de Anxiao era incapacitar suas comunicações para ganhar algumas horas de tempo. Esta foi a opção mais segura. Atualmente, ele estava voltando para a sala de sintonia para recuperar o braço do Mecha primeiro. Quando a sala de sintonia entrou em cena, Anxiao foi repentinamente empurrado para o lado. Para seu horror, a pessoa que o empurrou não era outro senão Baltar. Por que eu sou tão azarado? Que ele gemeu interiormente. De qual esquadrão você é? Questionou Baltar. Porque eu nunca te vi antes. Anxiao abaixou a cabeça e empurrou o boné para baixo. Sou novo aqui. Sou da equipe B. Por que não fui informado de novos guardas? Espere, sua voz soa familiar. Levante sua cabeça e me mostre seu rosto. Anxiao notou que Baltar estava lentamente pegando sua arma. 3 guardas nas proximidades também sentiram que algo estava errado. O que eu deveria fazer agora? Se Anxiao fosse exposto agora, Baltar definitivamente mandaria guardas para procurar por Lin Weixian. Isso seria desastroso. Isso é um problema.
Eu não queria ter que recorrer ao plano B. Murmurou Anxiao. O que você disse? De repente, Anxiao levantou a cabeça para revelar seu rosto para Baltar. Eu sempre quis te dizer isso. Vá ver um psiquiatra, psicótico. Anxiao aproveitou sua confusão e enfiou a faca no peito de Baltar. Infelizmente, Baltar se esquivou do reflexo e a faca de Anxiao só roçou o queixo. Fogo. Os 3 guardas apressadamente estenderam suas armas. Infelizmente, eles estavam muito perto de Anxiao, e Anxiao conseguiu se aproximar deles antes que eles pudessem atirar. Ele enviou um soco no rosto do guarda mais próximo. Menos 48. O soco enviou o guarda voando para trás em seus companheiros. Anxiao cerrou os dentes quando se virou para correr para a sala de sintonia. O rosto de Baltar se escureceu quando sentiu o queixo. Como ele perseguiu, ele gritou para o transmissor em seu colarinho. Todos os agentes, escutem. Venham para a sala de sintonia no 2º andar de uma vez. Teste o assunto 0 foi desonesto. Todos os guardas que ouviram as notícias ficaram atordoados. 0? Desonesto. Tem certeza? Ele não sofreu uma lavagem cerebral? Isso é, uma broca. Você é burro. Você não ouviu os tiros. Anxiao ficou estranhamente calmo sob o ataque do tiroteio de Baltar. Quando seu cérebro começou a processar todas as variáveis e dados em seu entorno, o mundo antes dele surpreendentemente mudou. Os arredores de Anxiao começaram a ser reduzidos a linhas 3D, como se sua mente estivesse filtrando toda a desordem, fazendo tudo parecer claro para ele. De alguma forma, ele havia entrado em um estado mental em que todas as funções de seu cérebro estavam aumentadas. 2,0 segundos para alcançar a sala de afinação. 3,7 segundos para Baltar alcançar. Os 3 guardas não representarão nenhuma ameaça por outros 4,2 segundos. Aproximadamente 30,0 segundos antes dos reforços chegarem. Anxiao já havia passado por inúmeras batalhas antes. Apesar de serem todos do seu tempo no jogo, ainda era experiência. E foi precisamente a experiência que lhe permitiu entrar nesse estado especial. Ele começou a correr em um padrão irregular para evitar as balas. Interessante. O brinquedo quer resistir, pensou Balens frenético. Você pediu por isso. Baltar era um agente de elite com mais de 20 anos de experiência. Não importava o quão aterrorizante fosse a capacidade de aprendizado de Anxiao, ele basicamente treinou por apenas 6 meses. Para ele, o resultado já foi decidido. Assim que Anxiao se aproximou da sala de sintonia, ele pulou para dentro e trancou a porta. Baltar soltou uma gargalhada maníaca quando parou para recarregar a arma. Escondido em um quarto. Você selou seu destino. De repente, a porta foi explodida em pedacinhos pelo que parecia ser um gigantesco braço mecânico que surgiu do nada. Ele seguiu em frente para esmagar o peito de Baltar. Menos 95. Baltar foi enviado voando para a parede. 4 ou 5 de suas costelas foram quebradas pela força do impacto. Quando se levantou, tossiu com a boca cheia de sangue e olhou para o recém-surgido Anxiao, incrédulo. O que diabos é isso? Baltar olhou em choque para o gigantesco braço mecha que estava envolto pela fumaça negra que estava bombeando. Os 3 guardas levantaram suas armas para disparar, mas Anxiao foi um passo mais rápido. Com a mão direita, ele desenhou seu 73 WASP aprimorado e disparou 2 tiros consecutivos. Com o bônus de precisão fornecido por suas habilidades IDEX, as atuais habilidades de tiro de Anxiao eram extremamente assustadoras. Cada bala acertou o guarda na garganta. O terceiro guarda abriu fogo, mas Anxiao simplesmente levantou o braço do mecha. Clank. A bala desviou. Braço mecânico leve, esquerda, perdeu 8 de durabilidade. Anxiao disparou outro tiro. O guarda caiu de joelhos com uma expressão de descrença. O corredor se acalmou. Anxiao e Baltar se enfrentaram. O guarda mais próximo levará outros a 30 segundos para chegar, calculou Anxiao. Xiao flexionou seu braço mecha tauntingly. Eu realmente sinto como esmagar sua garganta com as minhas próprias mãos para agradecer por todos os 420 cortês. Baltor furiosamente cuspiu algum sangue e riu friamente enquanto desembainhava uma adaga que estava escondida dentro de suas botas. Isso foi um grande golpe, mas não pense que você pode me derrotar com um pedaço de lixo, desse jeito. Veremos. Eu posso matar você 10 vezes em 30 segundos. Uivou Baltar quando subitamente se lançou para frente. Anxiao avançou para encontrá-lo.
Faíscas voaram quando a faca de Baltar colidiu com o braço mecânico de Anchial. No momento em que passaram um pelo outro, Baltar se inclinou e apontou um chute no joelho de Anchial com o pé. Tropeçar o inimigo por trás era uma tática extremamente eficaz que Anchial havia aprendido com Ilaí. Infelizmente para Baltar, Anchial havia antecipado a mudança. Aparentemente com reflexos sobre-humanos, Anchial balançou todo o braço do Mecha para trás para esmagar o pé de Baltar. O pé de Baltar foi fraturado pelo golpe. Ele caiu no chão. Menos 87. O braço mecânico tinha um nível de poder de 38. Adicionado ao nível de poder do próprio Anchial, o poder do golpe já estava no nível de um super-humano de grau e essencialmente havia dobrado o dano de Anchial. Anchial estimou Baltar a ter um HP máximo de 300. Juntamente com o golpe destrutivo de antes, Anchial sabia que ele provavelmente já estava com metade da saúde. Baltar estava realmente extremamente enfraquecido. No entanto, ele suportou a dor e continuou a atacar. Infelizmente, suas ações haviam se tornado maçantes e Anchial facilmente pegou seu braço. Impossível. Como eu poderia? Você. Baltar uivou indignado enquanto se esforçava para libertar-se do braço do Mecha. De repente, o mundo à sua frente escureceu quando Anchial envolveu o braço mecânico em torno de sua cabeça e bateu contra a parede. Splat. Baltar não existia mais. Anchial arrastou o já irreconhecível Baltar contra a parede. Desculpe, eu menti. Eu não esmaguei sua garganta. Por que você não se levanta para que eu possa fazê-lo corretamente? Baltar não respondeu, não que ele pudesse. Você matou Baltar, vice-comandante do laboratório Valkyria, ganhando 1500 de experiência. Capítulo 9. O time A e o time B chegaram à cena horripilante no segundo andar. Vice-comandante Baltar foi morto. O que exatamente aconteceu aqui? Onde está o inimigo? Por que a sala de vigilância não está respondendo? Informe o professor Lin Weixian imediatamente. O time C descobriu o corpo do professor Lin Weixian. Oh meu Deus! Todos os guardas ofegaram de medo. Tudo isso foi realmente feito por Zero sozinho. Todos os comandantes estavam fora ou mortos. Eles perceberam que não havia mais ninguém para lhes dar ordens. Ele não sofreu uma lavagem cerebral. Ele já planejou isso desde o começo. O pensamento disso enviou arrepios em suas espinhas. Anchial poderia ter tirado suas vidas a qualquer hora que quisesse. Não entre em pânico. Há apenas um inimigo. Proceda com uma varredura das instalações. Dispare à vontade. O time A irá para o arsenal. O time B, confira a sala de vigilância. Equipe C, vá proteger o laboratório. Equipe D, fortifique o portão principal. Se Zero quiser escapar, ele terá que ir para lá. Agora vá. O líder da equipe A levantou-se para a ocasião para dar as ordens. Havia um total de 60 guardas na base agrupados em 4 equipes. Normalmente, eles estavam espalhados, mas isso era uma emergência. Infelizmente, Anchial estava lendo-os como um livro. Bang! Um estrondo veio de cima e toda a instalação começou a tremer. O que está acontecendo? Perguntou o líder em pânico do time através de seu intercomunicador. O som de um tiroteio misturado com gritos de pânico podia ser ouvido do outro lado. O time C encontrou o inimigo no laboratório. Repito, o time C encontrou o inimigo no laboratório. Droga! Zero. Atire o laboratório com uma granada. Onde ele conseguiu a granada? O líder do time A ficou enfurecido e horrorizado. Sua equipe estava de guarda do lado de fora do arsenal, mas eles não viram ninguém o tempo todo. Envie reforços rapidamente. Qual time é o mais próximo? O time B também está no porão 3. A sala de vigilância foi limpa. Estamos chegando agora. No porão 3, Anchial estava escondido atrás de uma esquina perto do laboratório, enquanto o fogo ardia lá dentro. Ele havia usado 3 granadas de mão para incendiar o laboratório. Presentemente, havia uma dúzia de guardas do time C que suspeitaram de sua presença e estavam avançando sobre ele. Após sua batalha com Baltar, Anchial não se dirigiu para o portão principal imediatamente. Em vez disso, ele havia voltado ao porão 3, prevendo que os guardas realizariam uma varredura da instalação a partir do topo. Já que não era mais possível fugir como ele havia planejado, Anchial teve que mudar suas táticas. Aqui no laboratório no porão 3 estava onde todos os dados Valkyria foram armazenados, tornando-se uma das áreas-chave de toda a instalação. Ele sabia que incendiá-lo levaria o inimigo a entrar em pânico.
Eu ainda tenho 77 balas e 5 granadas personalizadas. Anxial reavaliou seu inventário antes de sair da curva por um instante. Balas foram disparadas quase instantaneamente. 12 guardas. 3 metralhadoras N9, 9 pistolas 73 Wasp. Eu sou superado em poder de fogo. A mente de Anxial correu. Fazia 1 minuto que ele incendiara o laboratório. O time B chegaria em 3 minutos, então ele não tinha muito tempo. Anxial sabia de tudo isso porque estava ouvindo um intercomunicador roubado. Tudo aconteceu tão de repente que os guardas não pararam para considerar essa possibilidade. Anxial jogou uma granada, fazendo com que os guardas da equipe se saltassem freneticamente para se proteger. Bang! Anxial usou a fumaça da explosão para se aproximar do guarda mais próximo. Ele deu-lhe um soco de mecha no estômago, incapacitando-o. Atire. Rapidamente. Atire. Os outros guardas voltaram a atirar. Anxial puxou o pobre guarda para usá-lo como escudo e, embora isso não os impedisse de atirar, Anxial conseguiu fechar a distância e rapidamente despachou outros 3 guardas. Os guardas restantes do time C se espalharam mais para se afastar dele. Anxial rolou e se abaixou quando ele se aproximou deles. A durabilidade do braço do mecha despencou quando as balas caíram sobre ele. Como Anxial evitou, ele tirou a arma para retornar o fogo e marcou mais 3 mortes. De repente, Anxial fez uma careta. Você foi baleado no seu braço direito por um 73 Wasp. 17 de dano recebido. Você foi ferido com uma arma. Você está sangrando, luz, e perderá um HP a cada segundo por 15 segundos. Rapidamente enfaixe sua ferida. Você foi baleado em sua perna esquerda por um N9 SMG. 21 de dano recebido. Você foi ferido com uma arma. Você está sangrando, luz, e perderá um HP a cada segundo por 15 segundos. Rapidamente enfaixe sua ferida. Se não fosse pelo treinamento de Baltar, ele definitivamente não seria capaz de suportar a dor. Anxial rangeu os dentes e jogou outra granada. Bang! A explosão da granada fez com que as orelhas de Anxial tocassem de dor. Ele rosnou e continuou com seu ataque. 1 minuto depois, o time C não existia mais. Anxial passou a curar suas feridas. Ele havia perdido 110 HP, mais de 1/3 de seu HP máximo. Um ataque frontal é muito caro. Se eu tivesse habilidades ativas. Equipe C, por favor responda. Qual é a situação? Perguntou um guarda pelo intercomunicador. Anxial beliscou a garganta e respondeu, tosse, tosse. O time C sofreu grandes perdas. Nós prendemos o alvo dentro do laboratório. O alvo foi baleado. Por favor, envie reforços rapidamente. Ele então pegou uma submetralhadora no chão e casualmente a pulverizou para criar a ilusão de uma batalha feroz. Roger, por favor, aguarde. O time B está a caminho. O guarda não duvidou dele. Como o ato silencioso de Anxial estava profundamente arraigado em suas mentes, a ideia de que ele poderia empregar tais táticas simplesmente não ocorreu a eles. Anxial amarrou suas 3 granadas restantes e as pendurou na porta do laboratório. Ele então se escondeu atrás de uma mesa e carregou 3 metralhadoras antes de disparar sua arma várias vezes para criar a ilusão de um fogo cruzado. Passos se aproximaram e a porta foi chutada aberta. Cabum! Assim que os guardas começaram a gritar, Anxial correu para frente sob a tampa da fumaça e enfiou 2 SMGs na porta para abrir fogo em ambos os lados. Embora a visão fosse limitada, Anxial podia ouvir suas tacadas aterrissarem, e quando ele esvaziou o clipe, os guardas não estavam mais emitindo nenhum som. A tática padrão para atacar uma sala era que uma pessoa chutasse a porta enquanto as outras se escondiam de ambos os lados. Como os guardas da base não eram um esquadrão de elite, Anxial sabia que eles empregariam essa tática. Embora a maioria do time B tivesse tido sorte de sobreviver à primeira rodada de granadas, eles não conseguiram se esconder da tempestade de balas que se seguiu. Sua interface se iluminou como um louco. Quando a fumaça clareou, Anxial viu que 3 guardas permaneciam. Quando viram Anxial emergir da sala, seus olhos se arregalaram de choque e medo. Isso é realmente aquele estúpido Zero. Anxial disparou 3 tiros consecutivos para acabar com eles. O que foi aquela explosão? O que está acontecendo? O líder do time gritou pelo intercomunicador. Anxial pegou aleatoriamente várias armas espalhadas e disparou casualmente. O time B está emboscado.
Estamos envolvidos com o inimigo no laboratório do experimento. Solicitando assistência. Solicitando assistência. A equipe está chegando agora. Algo parecia errado sobre toda a situação para ele, mas ele não conseguia descobrir o que. Foi só quando chegaram ao porão 3 que o líder da equipe, finalmente percebeu o que incomodava, e ele rapidamente ordenou: todos os guardas, ouçam. Zero pode ter se infiltrado em nossas comunicações. De agora em diante, só receba ordens de mim. De repente ficou claro que Zero poderia estar atraindo eles. Afinal, eles não tinham ouvido falar de nenhum outro membro do time B falando desde então. Uma noção inacreditável ocorreu ao líder da equipe A. O Zero já eliminou tanto o time B como o time C? A noção o levou a tremer. Se isso fosse o que havia acontecido, isso significaria que Zero havia eliminado metade dos guardas da base. Embora ele não estivesse disposto a acreditar na ideia, tudo apontava para o fato de que, de fato, o que havia acontecido foi Zero provocando-os. Ou ele estava tentando dividi-los enquanto corria para o portão principal. Time D, alguma anormalidade no portão principal? Ele perguntou pelo interfone. Nenhum ainda. O líder da equipe A suspirou aliviado. Ele não podia deixar Zero jogá-los por um tolo por mais tempo. A situação atual já era extremamente ruim. Ele sabia que a esperança de matar Zero agora não era mais realista, e que ele tinha que informar Ilazap. Equipe A, ouça. Volte para o portão principal agora mesmo. Ele decidiu que seria melhor reunir todas as pessoas restantes para fortalecer o portão principal. Lá, eles poderiam simplesmente esperar por reforços. Este era o plano que parecia mais seguro e seguro para ele. Não importa qual era o objetivo de Zero, seu destino seria selado enquanto ele não tivesse para onde correr. Capítulo 10. O time A refez seus passos para se juntar ao time D no portão principal. As equipes B e C provavelmente foram eliminadas. Vou pedir reforços. Proteja a saída. O líder do time olhou para os membros presentes. Havia 31 deles. Com 31 armas apontadas para o corredor, o segundo Zero apareceu. Ele seria despedaçado. No entanto, ele de repente percebeu que algo estava errado. Espere um segundo, não deveria haver apenas 30 de nós? Bip bip. O painel de segurança brilhou verde quando os portões se abriram de repente. Quando os guardas se viraram para olhar, seus queixos caíram. Havia um homem que vestia o mesmo uniforme que eles no portão. O homem começou a assobiar enquanto empurrava o boné para cima com um dedo para revelar seu rosto. Não era outro senão Anxiao. Tchau tchau. Ele acenou antes de abruptamente puxar a alavanca manual e rolar para fora enquanto o portão se fechava. Os guardas continuaram olhando para o portão, incrédulo. As veias das têmporas do líder do time se arregalaram. Quando o Zero se misturou com a gente. Do outro lado, Anxiao se alegrou. Eu finalmente escapei. Anxiao se esticou enquanto se deliciava com a luz do sol. A visão do céu claro pareceu evaporar todas as suas preocupações. Era cerca de 4 ou 5 da tarde, e Anxiao podia discernir as silhuetas de várias luas no céu. Alguns deles estavam perto o bastante para que suas crateras fossem observadas. Anxiao respirou fundo. O ar fresco era revigorante. Desde o início, Anxiao nunca tinha planejado levar todos os guardas de frente. Mesmo que os guardas já estivessem enfraquecidos, talvez nem importasse se ele fosse capaz de matá-los todos, já que eles poderiam colocar toda a instalação em bloqueio a qualquer momento. Então, sua expressão não seria tão diferente dos guardas do outro lado do portão. Depois de se passar por um membro da equipe B para atrair o time A, Anxiao procurou por um uniforme relativamente limpo para se trocar antes de se esconder embaixo da escada. Os guardas não conseguiram notá-lo juntando-se às suas fileiras quando entraram em pânico. Como tal, Anxiao foi seguramente escoltado até a entrada onde, enquanto abaixavam a guarda, ele rastejou em direção ao portão, e o resto agora é história. Foi uma aposta enorme. Se algo tivesse dado errado, ele teria sido despedaçado por dezenas de armas. Anxiao preferiria não ter que confiar neste plano arriscado. No entanto, Baltar arruinou seu plano original, deixando-o sem escolha a não ser fazê-lo. Foi uma aposta all-in de 50 a 50, mas não havia outra escolha. Anxiao encontrou-se no meio de uma fazenda abandonada. Ele notou as trilhas de vários veículos e os rastreou até uma garagem onde havia vários veículos todo o terreno. Convenientemente, todas as suas chaves estavam encaixadas.
Reforços podem aparecer a qualquer momento. Eu preciso sair o mais rápido possível. Sua fuga estava longe de terminar. A organização definitivamente não o deixaria tão facilmente. Anchial jogou a mochila no banco do passageiro e entrou no banco do motorista. Ele acendeu o motor e pisou no acelerador, com a intenção de sair imediatamente. Ele correu o veículo por cima da cerca elétrica e se dirigiu para a floresta. Como Anchial não sabia nada sobre a geografia da área, ele teria que apostar tudo seguindo uma direção. No helicóptero Black Harrier, Ila notou seu telefone tocando. Quem? Ela respondeu irritada. Comandante Ila, há uma situação. Zero foi desonesto. Ele matou o vice-comandante Baltar, o professor Lin Weixian, e mais de 30 guardas. Ele também destruiu todos os registros da Valkyria na base. O líder da equipe A estava desanimado. Eles definitivamente seriam punidos por terem sido inúteis, o que era óbvio. No entanto, ele ainda teve que engolir a pílula amarga e entrar em contato com o comandante, pois todos estavam presos e precisavam de alguém para desativar o bloqueio. Ila franziu a testa. Você está brincando comigo? Eu pessoalmente conduzi sua lavagem cerebral. Como ele poderia ter sobrevivido ao procedimento? Ele tem enganado até mim? Ela imaginou. Ele imediatamente contatou o chefe para transmitir as notícias. Volte agora e vá atrás, ordenou o chefe, enfurecido. Mas minha irmã Ila começou a discutir. Cale a boca. Você não tem o direito de negociar comigo. Ila franziu a testa enquanto relutantemente ordenava ao piloto, volte para a base. Comandante Ila, o helicóptero precisa pousar para reabastecer primeiro. Pisa nele. O esquadrão Nigel também recebeu a ordem para retornar. O número 1 ficou furioso com as aparências lamentáveis dos guardas. Há 60 de você e você não pode nem parar uma pessoa. Existem espiões aqui? Ele era incapaz de acreditar que Anchial pudesse ter escapado sozinho, não quando era impossível para si mesmo. Os guardas ficaram aterrorizados com sua acusação. Ninguém se atreveu a trair a organização e por boas razões. No entanto, eles estavam desmoralizados e incapazes de responder. Eles esperavam secretamente que Anchial pudesse escapar, pois ajudaria no caso deles. É o suficiente. O chefe nos ordenou para caçá-lo, interrompeu Silverblade friamente. Espere, a equipe do assunto de testes seguirá. O número 1 estava, agora abalado pela proeza de combate de Anchial, e isso o frustrou. Ele sentiu que precisava derrotar Anchial para provar seu valor para a organização. A noite caíra e o céu noturno estava decorado por numerosas luas azuis. Cada planeta do Galaxy tinha um tipo diferente de paisagem e ambiente. Na vida anterior de Anchial, existiam jogadores especializados em turismo galáctico. Eles venderiam álbuns de belas paisagens e paisagens de todo o universo. Infelizmente, o dossel espesso bloqueou quase todo o luar, tornando difícil para Anchial ver, e muito menos apreciar a visão noturna. Anchial dirigiu com cuidado, com medo de bater em uma árvore. A escuridão era extremamente desvantajosa para ele. Não só ele foi incapaz de se mover rapidamente, o som do seu motor também pode expor sua localização. É muito ruim dirigir de noite. É melhor eu andar. Ele parou o carro e desligou o motor, decidindo abandoná-lo. O silêncio na floresta começou a se estabelecer e ele percebeu que as sombras ao seu redor se assemelhavam a figuras fantasmagóricas. Você obteve combate Biscuit X5, água mineral X3. Anchial encontrou um pouco de ração e água no porta-malas do carro. Ele as guardou dentro de sua bolsa e continuou a pé. Como ele era incapaz de fazer qualquer coisa sobre a trilha que seu carro havia deixado, ele só podia mudar um pouco sua direção para jogar fora qualquer perseguidor. A noite era sua capa. Embora Anchial estivesse completamente exausto e sua energia estivesse quase esgotada, ele não ousou parar para descansar. De repente, Anchial ouviu o som de motores vindo de trás. Ele imediatamente procurou por abrigo atrás de uma árvore antes de espreitar para ver 3 conjuntos de faróis cintilantes a cerca de 300 metros de distância. Ele estava prestes a se arrastar em direção a um local mais seguro quando, de repente, um tiro perfurou a noite. O senso de perigo de Anchial formigou e ele se jogou no chão. Algo passou por seu ombro. Ele se virou para ver que a bala tinha sentido falta dele para perfurar uma árvore a 10 metros de distância. Os 3 veículos pararam e 6 homens desceram. Eles não eram outros senão Nigel Squad 3.
A pessoa que havia demitido era Silverblade. 6 Ciclopes. Anchial ficou momentaneamente surpreso com sua aparência. Esses são óculos de visão noturna. Anchial amaldiçoou sua sorte. Você foi atingido por um rifle sniper SWP. 18 de dano recebido. Vaca sagrada. Mesmo que tenha sido apenas um arranhão, causou tanto dano quanto um tiro direto de uma arma. Você entrou em combate e ganhou informações inimigas. Agente Coruja Noturna LV. 15 classes, LV. 10 Agente, LV. 5 Agente de Elite Estatísticas, 18 STR, 15 Dex, 25 END, 10 INT, 3 MIS, 8 graus Celsius. H.A. 1 Look Energia, 0 nível de poder, 40 saúde, 350 habilidades, moedor, mais 100 de saúde e tolerância à dor, força de combate não afetada por lesão. Habilidades, LV. 4 Combate básico LV. 5 Tiro básico LV. 2 Objetivo preciso LV. 1 Sniper, líder, equipamento. Rifle de Sniper SWP, alto calibre, grau, comum dano, 70 a 88. Taxa de incêndio, 0,5 S. Munição, 5 balas por revista. Nível de poder, 30. Pré-requisito, S, LV. 1 Atirador. Óculos de visão térmica para visão noturna. Grau, comum. Revólver 73 UASP. Grau, comum. Revólver pequeno calibre. Dano, 28 a 35. Taxa de incêndio, 1,1 S. Munição, 10 balas por revista. Nível de poder, 13. Granada G, 3, causa 50 a 80 de dano a todos os alvos em um raio de 20 metros. Tem chance de causar dano extra. Nível de poder, 45. Jackson Assault Rifle. Grau, comum. Rifle de assalto. Dano, 36 a 42. Taxa de incêndio, manual, 1,5 S. Taxa de incêndio, contínua, 4 S. Taxa máxima de incêndio, rajada, 10 S, 3 segundos. Munição, 30 balas por revista. Nível de poder, 33. Colete leve de Kevlar. Grau, comum. Defesa, 10 a 12. Durabilidade, 50. Adaga de liga de metal. Grau, comum. Danos, 8 a 12. Comprimento, 0,28 metros. Todos os 6 eram agentes de elite, uma classe avançada. Embora eles fossem de nível inferior ao de Anchial, eles ainda tinham altos atributos e estavam muito melhor equipados. O rosto de Anchial ficou sombrio. Oh, garoto,